Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Deus abençoe sua vida. Nesse vídeo vou fazer uma breve explanação sobre o contexto do termo Babilônia na Bíblia. Quais são as suas citações, principais citações, não dá para fazer uma abordagem de tudo nesse vídeo, porque são pelo menos 261 citações aqui para o termo Babilônia. E o termo Babilônia surge pela primeira vez em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. É interessante que, aparentemente, a Babilônia começa bem, né? O termo Babilônia aqui. Né? Tem um outro termo babilônico, outro vídeo, que trata sobre um outro contexto. Mas aqui a termo Babilônia traz uma conotação aparentemente boa, logo no começo. Mas, logo no versículo 14, dois versículos posteriores, diz assim: Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram de Babilônia. Aí no 17: Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, logo no começo do texto aqui do nosso estudo, já começa a ficar claro, ainda que o primeiro versículo tenha uma conotação do tema aqui boa, né? Dava a impressão que algo bom estava acontecendo, que havia uma amizade. Logo no terceiro versículo já fica claro que Deus não tinha algo bom para Israel como parte da Babilônia. A Babilônia não se aproximou de Israel para ser amigo, nem fazer o bem. Para quem já conhece a história, para quem sabe, a Babilônia foi extremamente opressora de Israel durante muitos e muitos anos. Antes mesmo do exílio, a Babilônia já oprimia tanto o Reino do Norte, depois foi oprimindo o Reino do Sul, e eles ficaram ali exilados 70 anos na Babilônia. A Babilônia sempre foi um símbolo de algo ruim, tenebroso, algo do mal, por todas as suas práticas, as suas mentiras, por todas as suas feitiçarias, por todo o mal que emanava daquele lugar. Deus havia fechado a porta espiritual para aquela situação, para aquele povo, em função de todas as suas práticas. E conforme nós vamos seguindo aqui o texto, nós vamos percebendo toda a história, tudo o que aconteceu, todos os envolvimentos de Israel com a Babilônia, como Israel sofreu e como foi opressor para Israel durante todo aquele tempo. Então nós temos a questão da Babilônia durante o Velho Testamento, contando as histórias da opressão, do exílio, tudo mais. Temos citações também no Novo Testamento. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, não tenho intenção de fazer uma abordagem de cada versículo, porque dariam horas e horas de vídeo, mas nós temos aqui inúmeras citações dos profetas, né, falando sobre todo o contexto, como Isaías, Jeremias, falando sobre todo o contexto aí da Babilônia para Israel. Tem versículos um pouco mais genéricos, um pouco mais poéticos, como a gente vê em Salmo também, mas Isaías e Jeremias, eles citam de forma bem ampla o contexto de como a Babilônia era ruim, era algo, uma influência ruim para Israel e como se tornou uma opressão gigantesca. Okay? Então nós temos em Jeremias várias citações, porque Deus permitiu que aquele povo dominasse Israel, porque Israel fazia exatamente o que Deus não queria e seguia as práticas que iniciaram, como já expliquei anteriormente, naquele povo muito tempo atrás. E aí nós vamos avançar um pouco aqui, só um minutinho. Para o Novo Testamento, são muitos versículos. E vamos fazer uma abordagem aqui mais adequada, mais apropriada aqui em Apocalipse, para que nós não estendamos demais esse vídeo. Observe que, ainda que a Babilônia tenha, do ponto de vista arqueológico, né, seja só ruínas hoje, que fica lá no Iraque, entre a Mesopotâmia e o rio Eufrates, entre o rio Eufrates e o rio Tigres, ali na Mesopotâmia, você encontra só ruínas. A Babilônia sempre permaneceu viva, sempre existiu, tanto é que em Apocalipse começam a surgir algumas citações, como Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Me chama a atenção aqui nesse versículo que
a Bíblia nos faz entender de que ela sempre permaneceu viva. Não é algo simplesmente que acabou, ruiu, deixou de existir. O império que é mencionado lá em Daniel com a estátua, né, que tinha cabeça de ouro, nós passamos rapidamente, não seguimos, mas vou aproveitar para citar. Fala sobre a profecia das, das fases dos impérios, que até chegaria no Império Romano, que são os pés ali de barro e de ferro, mas que o império da cabeça de ouro era o Império Babilônico, que seria o começo dos impérios, que dominaria o mundo, que até hoje domina, né? Que é uma sequência, que é a cabeça. É importante entender aquela questão do ouro, que é com o sol, que faz parte da liturgia de adoração dessas pessoas, desses sistemas de adoração ao sol, porque ele é adorado. Então, todo o contexto da cabeça de Daniel, da cabeça da estátua que Daniel viu ser de ouro, também tem relação com a cor do sol e também do comando, que ela permanece, né, sendo a origem, a raiz, a ideia por trás de todo aquele sistema que existe até hoje. E como, de fato, nós vemos aqui em Apocalipse, ela ainda existe e um dia ela vai deixar de existir. Apocalipse 16:19 diz assim: E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, atenção aqui. Quando está falando que fendeu-se em três partes, tem toda uma questão simbólica aqui, porque a gente sabe que existe também uma série de símbolos associados à Babilônia, que são geralmente vindos em três, né? Se você pensar na pirâmide também, que tem no Egito, mas também é um dos símbolos da Babilônia, de vários sistemas por trás, são geralmente divididos em três partes. Então tem muita simbologia, não dá para aprofundar aqui agora nisso, mas tem essa conotação simbólica aqui por trás, até porque não tem como vender uma cidade e várias nações caírem. Então aqui tem um sentido simbólico de que eles vão ruir e muitas nações que fundamentaram-se sobre essa prática, esses costumes, essas feitiçarias vão também ruir com elas. E Deus vai se lembrar para poder derramar do cálice da indignação sobre eles. Isso é imutável. Vamos continuar o texto aqui que vai ficando um pouquinho mais claro. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse cabe aqui um estudo mais escatológico, né, um estudo mais das coisas que virão, mas a gente sabe que a marca do anticristo, tudo que virá a acontecer, o domínio mundial, o governo mundial, toda essa estrutura está associada até hoje com as práticas da Babilônia e aquilo que começou, aquela primeira ordem mundial, né, que começou com Nimrod e que foi sucumbida, destruída ali por Deus, e eles não conseguiram dominar o mundo de uma vez só, naquela época como eles queriam, e agora estão na prática, estão buscando dominar o mundo com o que eles têm hoje, com a tecnologia, com tudo que eles estão fazendo. E aí a gente começa a ver, na sua testa estava escrito o nome, né? A gente sabe que haverão marcas também na testa, nas mãos das pessoas que se entregarem e negarem a Cristo e se entregarem ao sistema, rejeitando toda a fé no Criador, no Salvador das nossas almas. Apocalipse 18:2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então, aqui toda uma questão simbólica também, né, sobre a questão da Babilônia caiu. Sabemos que nos trata de uma cidade, mas um sistema de controle mundial que está sendo implantado sobre as pessoas há muito tempo e vai ser cada vez mais massificada e as pessoas ficarão cada vez mais envoltas nisso. Apocalipse 18:10. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio seu juízo. Isto é, tudo que foi criado, estruturado, implantado pelo sistema babilônico lá de trás, e permaneceu até hoje, de geração em geração, década em década, século em século, milênio em milênio, um dia será destruído. Aquilo que começou em Nirod nunca parou. As línguas mudaram, mas o pensamento e o coração continuou o mesmo. Então aquilo se tornou, está presente e vai até o cumprimento do Apocalipse, quando ela de fato vai ser destruída. Apocalipse diz que através dela pessoas, reis, né, ficaram poderosos e que até almas humanas eles comercializaram. Então
dá para começar a entender um pouquinho do contexto. Seria bom ter um estudo muito mais longo, mais aprofundado, né? Mas não é um tema que muitas vezes acaba é, sendo claro, muito tranquilo para muita gente seguir, ou talvez não seja de interesse de algumas pessoas, mas é muito interessante entender como isso tudo começou e seguiu até hoje, e como as pessoas até hoje também estão praticando cultos, fazendo atividades e referências a esse sistema e cometendo todo tipo de abominação diante de Deus. E por fim, Apocalipse 18, 21. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Que mais uma vez simbólico, Deus dizendo que de uma vez tudo, por todas, tudo aquilo que estabeleceu-se no mundo por intermédio daqueles princípios, daqueles valores, vamos dizer assim, não sei se eu posso chamar de valores, será destruído e definitivamente arruinado para sempre. Esperamos ansiosos por esse dia. Esperamos ansiosos para que em breve nós possamos ver todo esse mal ser destruído e toda essa prática ser destruída. Tem um versículo também que não está listado aqui, talvez porque esteja fora do frase em si, do versículo em si, mas o contexto da palavra é: sai do meio dela, povo meu, se referindo à Babilônia. Significa que nós devemos procurar entender, conhecer quais são as suas práticas, os seus caminhos, tudo aquilo que é feito, para que nós saiamos no meio dela. Como é que nós possamos sair da Babilônia? A gente não mora no Iraque, nós não moramos na Babilônia. Esse texto se refere à prática, às práticas babilônicas, os seus processos, seus procedimentos, suas idolatrias, suas feitiçarias, suas abominações, tudo aquilo que está relacionado também a toda imoralidade sexual, tudo aquilo que não presta, né? Não deu tempo para a gente fazer uma análise sobre as práticas de adoração a Ishtar, que começou na Babilônia e tudo mais, mas tudo isso tem relação com essa imoralidade que a gente vê hoje, com todas as abominações que a gente tem presenciado a cada dia mais e que tem se tornado cada vez mais lei, uma imposição para toda a sociedade. E a palavra de Deus diz: sai do meio dela, povo meu. É isso que nós temos que fazer para que nós não sejamos atormentados e destruídos com ela. É, não tem sido fácil seguir com esse estudo. É uma luta em vários sentidos, porque a gente está tratando de um tema que não é um tema comum, simples, nem é um tema muitas vezes que atrai a atenção das pessoas, mas é algo que Deus tem me incomodado há muito tempo para fazer, porque a palavra de Deus diz que Ele quer que nós conheçamos e saibamos a verdade, e entendamos o que está ao nosso redor. A palavra de Deus também disse que não permitiria que nada acontecesse sem revelar os seus filhos. E Deus tem nos revelado através da palavra, dos estudos, né, da própria mídia, a gente consegue perceber, associar o que tem por trás disso tudo e o que domina de fato o mundo, o que está ao nosso redor. E eu creio que Deus quer que nós aprendamos, saibamos, para que nós possamos tomar decisão, para que a gente possa se separar desse mal e dessas coisas. Então eu peço que Deus te abençoe, que se de alguma forma você chegou até aqui, que Ele te ajude a compreender essas verdades e que te ajude também a ser instrumento de bênção para ajudar outras pessoas a compreenderem, para que elas se afastem disso tudo que desagrada ao Senhor. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.